quando eu penso em objetivo primordial de ortodontia visando a cirurgia ortognática ou de preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática, o princípio é que eu posicione os dentes o mais centralizado possível nas suas bases ósseas e com isso a discrepância esquelética, a discrepância das estruturas ósseas fica mais evidente. Olá, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês aqui, o caso de uma paciente muito querida, que está aí muito ativa nas redes sociais com vocês, compartilhando a experiência que ela está vivendo com a cirurgia ortognática, que é a Marina. Então, é uma paciente muito querida aqui do consultório e que está passando, por essa recuperação e vivendo uma experiência nova na vida dela e tudo está indo muito bem. Então, eu queria apresentar um pouquinho o caso dela para vocês, para que a gente possa dividir um pouquinho como é que é o tratamento da deformidade de classe 2 esquelética ou padrão 2 facial. Então, Marina, ela quando veio pra gente, tem algum tempo, e ela veio com uma queixa principal que existia uma deficiência mandibular, que a mandíbula era um pouquinho retroposicionada e essa era a demanda inicial dela. Ela nem sabia se teria indicação de cirurgia ortognática ou não, mas a gente parte para um processo de diagnóstico, de avaliação facial, de mensuração das medidas daquela face, da parte funcional respiratória, das articulações temporomandibulares. Então, toda essa avaliação criteriosa ela é feita inicialmente no diagnóstico da deformidade do paciente. Então, na primeira consulta, a gente já faz uma avaliação facial, que vocês podem olhar aqui nessa fotografia de perfil, onde fica muito claro que ela tem uma deficiência do posicionamento da mandíbula e tem uma leve deficiência do posicionamento também da maxila. Então, ela tem uma leve birretrusão esquelética com relação à base do crânio. Numa vista lateral, no sorriso, isso fica um pouco mais evidente. Que a gente tem, na verdade, um sorriso de perfil onde a maxila está retroposicionada e a mandíbula também. Então, num primeiro momento, a gente inicia toda a parte de diagnóstico de como estão posicionados esses dentes na face, como é que é o comportamento das estruturas dentárias e como ela funciona do ponto de vista de adaptação, funcional, fisiológica, porque ela não tinha ainda iniciado nenhum preparo, nenhum tratamento visando a cirurgia ortognática. Então, olhem essa imagem aqui da teleradiografia, da radiografia lateral da face. O que a gente percebe quando eu olho essa imagem? Eu percebo que existe um excesso de inclinação vestibular dos incisivos inferiores e os incisivos superiores estão relativamente bem posicionados, mas existe um leve excesso de posicionamento vertical do incisivo superior com relação ao lábio superior. Então, neste momento, eu vou traçar minhas condutas de planejamento preparatório para a cirurgia ortognática. E quais são os objetivos principais, Então, quando eu penso em objetivo primordial de ortodontia visando a cirurgia ortognática ou de preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática, o princípio é que eu posicione os dentes o mais centralizado possível nas suas bases ósseas e com isso a discrepância esquelética, a discrepância das estruturas ósseas fica mais evidente. Então, dessa forma, eu faço um estudo não só 2D, em imagem cefalométrica, mas um estudo 3D, na tomografia computadorizada da face. E aí eu vou confirmar essas inclinações que estão exacerbadas e vou traçar meu plano de tratamento. Então, nessa imagem tomográfica, eu percebo que a paciente tinha realmente um retroposicionamento da mandíbula com relação à maxila e um excesso de inclinação vestibular dos incisivos inferiores. Então, a partir desse diagnóstico, eu vou fazer, na verdade, um plano de tratamento ortodôntico visando todas essas correções. Quando eu avalio essa paciente numa vista frontal e eu consigo, na tomografia, mensurar posicionamento da mandíbula, do centro da mandíbula com relação à face, direcionar o ortodontista para que ele faça as correções das linhas médias relacionadas com a sua base estrutural. Então, a linha média inferior, ela tem que estar centralizada na mandíbula.
E a linha média superior ela tem que estar centralizada na maxila. Os arcos coordenados e o aspecto das estruturas maxilares e mandibulares já completamente descompensado. Então, esse é o princípio da descompensação ortodôntica. E aí eu chego no momento, né, que é muito variável o preparo ortodôntico. Muita gente me pergunta hoje como é que deve ser o preparo ortodôntico, se tem que ser um aparelho fixo, autoligado, se tem que ser o Invisalign. Na verdade, existem diferentes formas de chegar ao mesmo objetivo. Então, hoje, de forma bem concreta, nós temos o Invisalign, que é um tratamento extremamente previsível e planejado, que a gente tem uma sequência de ações através do planejamento digital e que facilita muito o planejamento ortocirúrgico. E quando a gente obtém esse resultado, né, aqui o preparo ortodôntico foi realizado por doutora Luana Buchianico, ortodontista, a gente tem essa imagem na foto lateral da face de Marina, onde está mais evidente a deficiência que ela tem mandibular e maxilar. Não só numa vista lateral, mas também numa vista frontal. Um sorriso é um sorriso bem posicionado na face, ela tem uma relação vertical da maxila boa, mas tem uma deficiência sagital, tanto da maxila como da mandíbula, que a gente visualiza na foto lateral, na foto frontal, e a partir daí eu faço realmente um estudo de como estão as estruturas ósseas, da descompensação que foi feita e do que seria em termos de planejamento, né, um avanço bimaxilar com rotação anti-horária, para que eu tenha um adequado posicionamento das estruturas faciais. E com isso eu tenho a correção e o alcance do meu planejamento. Então, o planejamento de Marina foi exatamente este. Foi feito um avanço da maxila e um avanço mandibular com rotação anti-horária. Além desse procedimento, foi feito um preenchimento na região de ângulo mandibular com uma prótese customizada de ângulo. E aqui a gente tem o estudo do traçado, né? A previsão cefalométrica do que seria o resultado e a expectativa de resultado, que está muito próximo do que a gente está vendo. E ela está apresentando para a gente agora, completando 60 dias de cirurgia ortognática. Então, só para que vocês entendam que o preparo ortodôntico para a cirurgia é a base para que a cirurgia seja bem realizada e que a deformidade e o problema do paciente seja corretamente solucionado. Então, eu preciso, na verdade, ter essa sincronia de planejamento e essa sincronia entre os profissionais para que essa etapa pré-operatória, essa etapa pré-cirúrgica seja completamente sincronizada com o planejamento do cirurgião e assim que a gente possa obter os melhores resultados, tá certo? Então eu fico por aqui hoje e a gente volta depois para novos assuntos. Fiquem atentos. Até mais!